Olá, seja bem-vindo a mais um ADM Live, o nosso encontro de 10 horas da manhã aqui nas redes sociais do CRA-RJ. E hoje, encerrando o mês de parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, convidamos o administrador Paulo Tim, superintendente da instituição, que vai falar sobre o papel do Executivo, do Legislativo e da sociedade nas ações governamentais. Tudo bem, Paulo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Érica. Muito feliz em estar participando dessa atividade aqui hoje, que, na verdade, é continuidade de um ciclo, né, de debates e discussão entre o CRA do Rio de Janeiro e o IBAM. Com certeza, Paulo. Foi muito profícua essa parceria, está sendo durante tantos anos, especialmente, eu acho que a gente conseguiu elucidar algumas dúvidas, muitas dúvidas, de quem acompanha aqui o ADM Live com a gente. Mas ainda tem algumas coisas que a gente tem que falar, que a gente tem que deixar bem claro nesse momento tão importante da nossa democracia. Então, vamos começar falando sobre as características específicas que 2020 trouxeram, né, exatamente por causa dessa pandemia, desse momento difícil, né, essa situação de descrédito. Está ótimo. É muito rico no momento. Mas ela tem algumas características que passam com muita importância. Nós estamos tendo um número muito elevado de candidatos a prefeitos, né, nesse país. Né? Tem capitais nesse país, no Brasil que estão com 16 candidatos a prefeito. Isso é um número muito expressivo. Nós temos milhares de candidatos a vereador nesse país. Ou seja, a movimentação política, a discussão sobre os rumos da cidade, o papel que se deve... Os dados do Tribunal Regional Eleitoral, num primeiro momento, estamos indicando que, nesta eleição, nós teremos, acho que pela primeira vez, o número de candidatos negros e pardos superior aos de brancos, o que é um avanço muito significativo no país. Na questão, porém, da participação feminina, nós também identificamos um crescimento. Né? Nas últimas eleições, nós tivemos aí 32% de mulheres candidatas, e nesta eleição nós temos 34%. Houve um crescimento? Houve. Mas ainda é um número muito pequeno se compararmos ao tamanho do eleitorado feminino no país. Então, acho que essa é uma marca que ainda o Brasil precisa superar, ou seja, ter uma participação mais ativa das mulheres na política, né? Uma participação efetiva, né? Nos rumos da política nacional. Porque, inclusive, dados recentes do próprio PNUD mostram que o Brasil ainda é um dos países que tem os piores indicadores, os indicadores mais baixos da participação feminina nesse cenário. Mas, enfim, são questões da democracia, vamos avançando, vamos trabalhando para superar essas questões e tornar, né, a democracia cada vez mais forte no país. Nós viemos de uma eleição anterior que foi uma eleição realmente com características muito próprias, né? Uma eleição que surpreendeu a todos. Foi uma eleição em dois aspectos, né, que eu gostaria de destacar, que foi uma eleição muito trabalhada em redes sociais. Né? E foi uma eleição nacional, uma eleição que trata de questões nacionais e que nós, eleitores, né, muitas vezes não temos condições de acompanhar o candidato, nós não conhecemos efetivamente o candidato. Nessas eleições de agora, a eleição municipal é uma eleição que trata de questões específicas do município. Né? E mais, é uma eleição onde os eleitores, todos nós, com exceção talvez das grandes metrópoles, mas que na maioria das cidades brasileiras, nós temos acesso aos candidatos. Né? Todo eleitor, de alguma forma, participa, tem contato, conhece o candidato a prefeito, o candidato a vereador. Por quê? Porque ele é uma pessoa que
enfim, que ele encontra na padaria, é uma pessoa com quem ele tem contato na rua, é uma pessoa que, de alguma forma, ele já tem uma possível relação, uma capacidade de diálogo maior. Então, é uma eleição, nesse sentido, muito diferente da eleição que tivemos há 2 anos atrás, porque é uma eleição local, que trata de questões locais e que, em tese, né, nós temos mais condições de ter acesso, de influenciar diretamente, de ter condições de conhecer melhor aquelas pessoas que nós queremos que nos representem, ou no Poder Executivo, ou no Poder Legislativo Municipal. Então, acho que isso também são diferenças em relação a uma e outra eleição, uma eleição nacional no sentido de cargos, né, de presidente, de governadores, né, de uma eleição local. Mas é uma eleição também que se faz num clima muito diferente de todos os que nós já tivemos. Nós estamos vivendo numa pandemia, uma coisa que mudou radicalmente as relações nesse momento. Né? Podemos também ter, talvez, alguns institutos têm indicado isso, que a gente tem um nível de abstenção muito grande nessas eleições, nós não sabemos isso ainda, como é que será esse resultado, né? Mas, apesar de todos os esforços do Tribunal Eleitoral, no sentido de garantir boas condições, né, condições de segurança sanitária para que todos possam votar e tudo, né, é uma eleição que traz um pouco essa questão de um possível nível de abstenção muito, muito alto. E qual o grande desafio, né, que se coloca? Esses novos gestores, essas pessoas que serão empossadas a partir de janeiro, terão o grande desafio de dar solução a esses grandes problemas que nós estamos enfrentando nesse momento, oriundos dessa questão da pandemia. Né? Nós vivemos um cenário de uma crise sanitária muito forte, nós vivemos questões de ordem política hoje muito, muito difíceis, né? E nós estamos vivendo um momento muito delicado da nossa economia. Esse pano de fundo traz para os gestores, né, que vão assumir aí em janeiro, um desafio, uma carga realmente muito grande. Se os problemas já eram grandes num processo normal de substituição, ou seja, as dificuldades que os municípios têm, né, agora, de alguma forma, eles estão agravados e se torna um desafio ainda maior para esses novos gestores. Até mesmo para a transição, né? Como você falou, para a transição entre os governos. A gente sempre teve essa ideia, né, de, a partir da eleição, ter uma transição. Primeiro que a eleição está acontecendo depois, por causa da pandemia, né? Onde tiver segundo turno, vai ser menos de um mês para o novo prefeito, né, assumir. Isso também complica um pouco mais a situação, né, Paulo? Sem dúvida. O período, esse encurtamento, vamos chamar assim, desse período de transição, traz uma dificuldade realmente maior para esses novos gestores. Muitos provavelmente teremos um número, talvez, significativo de prefeitos que serão reconduzidos, reeleitos. Mas é muito provável que a gente também tenha um número bem expressivo de prefeitos que estarão assumindo o mandato pela primeira vez. Então, se inteirar da máquina pública, conhecer o funcionamento dessa engrenagem, neste curto espaço de tempo, ou seja, num período de transição, é um desafio ainda maior que se coloca nesse período. Mas eu acho que isso também é possível, né? Eu acho que e a consolidação da democracia está mostrando isso, no sentido da boa vontade, de um sentido de cooperação entre os que estão saindo e os que estão entrando, no sentido de tentar facilitar esse processo de transição. Mas realmente é um complicador que a gente tem. Bom, e Paulo, na prática da administração municipal, né, quais as principais questões ou situações que os novos mandatários vão enfrentar? Quais vão ser os principais desafios para essas pessoas que serão eleitas? De certa forma, eu já deixo um pouco a pista na questão anterior. Né? Eu acho que o grande desafio que nós temos aí pela frente
é enfrentar realmente essa crise, né? Crise social, política e sanitária que o país vive. Na verdade, os municípios, né, os gestores, nós já temos dificuldades hoje de gestão estruturais muito grandes em vários temas, né, mas que estão sendo agravados pela situação então que nós vivemos. E eu destacaria, então, que, na verdade, a questão da saúde me parece que é um desafio que esses gestores terão muito grande pela frente, no sentido de, enfim, de consolidar, de certa forma, um sistema único de saúde, que se mostrou, na verdade, com todas as críticas que possamos fazer em relação ao sistema único, como um instrumento extremamente poderoso no enfrentamento da pandemia no país, dessa questão sanitária. Né? Eu acho que o SUS mostrou sua força, o seu vigor, né? E vai se revitalizar, na verdade, ainda mais nesse processo, quando tivermos aí a questão das vacinas, avançarmos nessa questão, porque o atendimento será feito não pelo governo federal, não pelo governo estadual. Quem vai aplicar a vacina será um atendente, né, uma pessoa do posto de saúde municipal. Nós seremos atendidos para enfrentar essa questão específica num posto de saúde do município. Então, a questão da organização do setor saúde, que é uma questão histórica no país, a gente ainda não conseguiu... Era uma questão premente antes, agora mais ainda. Já era uma questão difícil antes, agora, na verdade, ela aumentou ainda mais o nível de complexidade e a dificuldade que temos nesse tema. A questão da educação, né? Nós tivemos praticamente aí um ano perdido para as crianças nas escolas. Então, esse desafio de conseguir recuperar essa questão dos alunos na escola, de recuperar o ano letivo, né? E conseguirmos colocar os alunos numa boa situação educacional, é um desafio que também todos os novos gestores terão pela frente, né? Porque é isso, um país não tem como crescer se ele não enfrentar fortemente essa questão da educação. Então, acho que isso é uma coisa importantíssima que nós temos que estar muito atentos, né? E apoiar, então, os gestores para conseguir desenvolver ações políticas no sentido de colocar num bom eixo a questão da educação no seu município. E outras questões que claramente estão na ordem do dia de todos os municípios, né? A questão, enfim, ambiental, a questão de mobilidade, a questão de gestão de resíduos sólidos, saneamento, né? São questões que, inclusive, com novos marcos legais que nós temos nesse tema, se colocam como um desafio para que os gestores realmente possam organizar a ação, a política pública nesse sentido. E, somado a isso, o grande desafio de tornar isso uma ação concreta é uma preocupação em como gerar recursos, né, para poder enfrentar essa situação toda. Esse é o grande desafio também que os gestores têm. Nesse período que você falou de transição, é importantíssimo que o gestor se aproprie, né, dessa questão da ordem financeira, dos compromissos que o município tem, do grau de endividamento que ele tem, de como está organizada a sua cobrança de tributos, né, quer seja do ISS, do IPTU, de como está, enfim, a sua arrecadação. Porque esse é um ponto fundamental para poder encontrar recursos para financiar todas essas demandas que não são poucas para o gestor municipal. E, Paulo, já que você falou sobre essas questões, né, de gerir e planejar, eu queria saber com você qual a relação entre a qualidade da gestão pública para o cidadão, para o contribuinte, e a observação da continuidade de programas e projetos entre governos que se sucedem. Porque a gente viu na história recente do país muitas coisas, muitos projetos que acabam parando porque mudou o partido, porque mudou o prefeito, porque mudou o governador, enfim. Mas estamos falando aqui de município. Como lidar com isso, né? Como a gestão pública pode lidar com isso
a fim de que esses programas e projetos não se finalizem com o fim do mandato? Olha, Érica, esse é um dos problemas seríssimos que nós sempre identificamos na gestão pública brasileira. Nós temos realmente essa dificuldade enorme de dar continuidade aos processos que foram iniciados por uma determinada administração. Isso é uma coisa que tem que ser enfrentada, porque a descontinuidade administrativa ela é muito perversa, é uma coisa muito ruim para qualquer gestor. Tá? Porque é isso, vários gestores têm boas ideias, bons projetos, boas iniciativas, tá? Mas com a substituição, porque é um projeto carimbado de um determinado gestor, você não quer dar continuidade, então, àquele projeto. Isso é um equívoco, porque, na verdade, nós temos que nos apropriar, sim, de boas ideias, de colocar isso em prática, de dar sequência a bons projetos, porque a população só tem a ganhar com isso. Tá? Então, nós não precisamos inventar a roda a todo momento, nós devemos ter, sim, continuidade, um esforço maior em ter uma capacidade de compreender melhor esses projetos e dar realmente uma sequência lógica a todos os desafios. Porque, na verdade, as questões são, de certa forma, permanentes. Os problemas que você tem em saúde, em educação, em meio ambiente, em saneamento, são questões que, de alguma forma, já foram colocadas há muito tempo. Então, perder, muitas vezes, abandonar determinados projetos, tem um custo muito grande na sua própria recuperação depois. Então, eu insisto, eu acho que a descontinuidade administrativa é um mal que nós temos na nossa administração e que nós temos que superar essa questão com muito diálogo, com muito bom senso e valorizando, na verdade, as boas práticas que qualquer gestão ao longo do tempo desenvolveu. Bom, e Paulo, a gente tem falado aqui muito do papel do município, o que o município precisa fazer, os seus desafios para os gestores, mas fala um pouquinho sobre as atribuições, sobre o real papel do município nessa engrenagem, né? Nessa engrenagem município, Estado e país. Fala um pouquinho sobre isso. Érica, acho que as outras entrevistas, vocês de alguma forma já tocaram um pouco nesse tema, mas o Brasil é uma federação composta pela União, Estados e municípios e o Distrito Federal. Né? Cada um desses entes da federação tem responsabilidades, atribuições específicas, ou seja, algumas ações que são única e exclusivamente de cada um desses entes. Em outras, né, as competências elas são conjuntas, elas são divididas, elas são, de alguma forma, fracionadas entre os vários entes da federação. E aí tem questões básicas, por exemplo, questão de segurança, é uma questão muito voltada à política do Estado. Mas é óbvio que o município pode e deve ter participação nessa política também, porque com medidas, por exemplo, o município é responsável pela iluminação pública. Se ele garante uma boa iluminação pública, ele está contribuindo para a questão de segurança. Né? Uhum. A questão da saúde, né? Existe uma divisão, né, no Sistema Único de Saúde que define atribuições da União, dos Estados e dos municípios, né? Formando, na verdade, um sistema que se integra, que divide essas atribuições, mas que é um sistema que procura integrar essas ações. E mais, ao longo especialmente a partir de 88, da nossa Constituição, quando o município, na verdade, foi reconhecido como um ente da federação, as atribuições dos municípios cresceram muito, né? Cresceram muito no seu volume e no seu nível de complexidade. Tanto é que hoje nós temos isso é uma coisa tão clara, de que não existe mais política pública nesse país que, de alguma forma, não tenha uma participação efetiva dos municípios. A questão realmente é sempre muito complexa, porque, às vezes, a responsabilidade de um ou de outro, sendo concorrentes, e essa definição não estando muito clara, e especialmente na forma de financiamento dessa ação, traz muitas vezes uma série de conflitos aí que nós temos que superar. Mas volto, para
federação funcionar bem, na verdade, todos os entes têm que, de alguma forma, estar afinados e trabalhando bem. Então, esse sentido de cooperação, que é um sentido forte que a Federação Brasileira procura criar, né? Procura construir. Então, o diálogo com os outros níveis de governo, né? Um prefeito tem que conversar com o governador, tem que ter canais de diálogo com o governador, com o governo federal e com os ministérios, para que as políticas públicas possam fluir de uma forma mais harmônica e de uma forma mais eficiente, não é? Bom, a gente falou aqui sobre a gestão pública, né? Agora você acabou de falar nas 3 esferas. Mas eu queria saber se existe mais algum assunto que quem se interessa, que o administrador, que o profissional da administração que se interessa pela gestão pública precisa tapar para conhecer a fundo o trabalho dos municípios, para conhecer a fundo como funciona essa engrenagem municipal, Paulo. Olha, a lista é grande, Érica, mas devemos tentar concentrar, eu acho que num ponto que, de alguma forma, eu ainda não tratei, que é conhecer, os administradores, eles precisam conhecer a máquina pública. E dentro da máquina pública existe um ponto que é vital para fazer essa engrenagem funcionar, que é a questão dos servidores, da sua equipe de governo, né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque, além do peso, né, para você poder dar respostas à população em termos de prestação de serviços e dar condições de saúde para a população, em conseguir ter professores em sala de aula, você precisa de gente, você precisa ter pessoas. Pessoas o quê? Qualificadas, pessoas motivadas, né, e pessoas realmente comprometidas com o seu trabalho. Então, isso é uma questão importantíssima que todo gestor, ao assumir o comando do município, ele precisa realmente se inteirar. Opa, caiu aqui. Ele precisa se inteirar dessa questão. Desculpe, caiu aqui. Os problemas domésticos de uma entrevista. Tranquilo, tranquilo. Ao vivo é assim mesmo. Ele precisa, então, se inteirar de toda essa questão de pessoal, tá? Porque é com esse grupo que ele vai conseguir enfrentar os problemas. Tá? Então, volta a questão de motivar as pessoas, de comprometê-las com o trabalho. E nós temos servidores, a máquina pública precisa realmente, para funcionar bem, deste apoio, dessa condição. E outra questão, além do grupo permanente que as prefeituras têm, os novos prefeitos precisam se cercar de equipes realmente qualificadas, pessoas que tenham compromisso com a administração pública para poder orientar a sua ação. Tá? Um prefeito ele não tem condições de conhecer a fundo todos os problemas da questão do saneamento, todos os problemas da área de educação, mas ele tem que, sim, saber se cercar de especialistas, de pessoas que conheçam a fundo a questão da educação no município para chamá-las para seu governo, por exemplo. Né? Pessoas que conhecem bem a questão financeira, da gestão financeira do município, para que possa assessorá-lo nessa questão. Ou seja, formar, então, uma equipe qualificada, comprometida com a ação governamental, é questão fundamental para todo o gestor, além de, enfim, da sua equipe mesmo, dos funcionários permanentes ali da prefeitura, de ter condições de motivá-los, de ter plano de cargos que motive esses servidores, de coloque de prêmios, enfim, de boas práticas para que essa equipe possa trabalhar de uma forma muito positiva no município. E é preciso também conhecer, Paulo, os serviços que são prestados para a população, né? Conhecer a fundo, porque é quem, como você falou no início do nosso papo, é quem está ali próximo, o município é quem está próximo. A gente está num estado, está num país, mas a gente mora no município, né? Então, também é uma parte importante essa questão dos serviços. Claro, sem dúvida, porque o município é um grande prestador de serviços, não é?
A varrição das ruas, né, é uma responsabilidade específica dos municípios. Garantir que as ruas estejam pavimentadas, que as ruas estejam organizadas, que o sistema de esgoto flua de forma boa, positiva, que o sistema de mobilidade, enfim, as condições de transporte no município sejam eficientes, que a população possa se mover com facilidade dentro do município, em condições apropriadas, né? Além da questão, hoje, cada vez mais forte, da questão da assistência social, de ter mecanismos de atendimento às populações mais necessitadas, né? São coisas que demonstram essa necessidade, essa força que o município tem que ter para poder organizar bem os seus serviços. Alguns ele executa de forma direta, ou seja, com quadros próprios, com equipes próprias. A outras são resultado de concessões, de permissões. Então, o gestor tem que saber gerenciar bem esses processos todos de concessão, de permissão de serviços públicos, né? Por exemplo, na questão do transporte, né? Você pode ser uma concessionária que desenvolve aquela ação, não é uma ação direta do município, mas ele tem que ter o controle desses contratos, né? Para poder fiscalizar, né? Cobrar e, na verdade, fiscalizar bem a execução desse serviço para que a população seja muito bem atendida nessa questão. Além disso, tem toda a relação que o município também, esses novos gestores precisam saber, da sua própria relação com bancos, com outras entidades, ou seja, daí mais do funcionamento da máquina pública. Tá? Mas são questões importantíssimas de conhecer, então, o seu quadro pessoal, suas equipes, e toda essa engrenagem que tem em torno disso, ou seja, dos contratos de concessão, das negociações que devem acontecer para viabilizar a prestação de serviço. Bom, Paulo, a gente falou muito sobre o majoritário, né? O mandatário majoritário, mas nessas eleições a gente também tem a votação para vereador, para a formação da nova Câmara Municipal. Fala um pouquinho sobre o que a Câmara Municipal pode fazer para ajudar a administração pública, para ajudar esse novo gestor majoritário da cidade. Ela pode e deve fazer muito, Érico, né? Porque, como nós comentamos anteriormente, o município no Brasil é um ente autônomo e que viabiliza essa ação porque ele tem autonomia administrativa, ele tem autonomia financeira, né? Autonomia política, porque estamos aí elegendo os nossos representantes, né? E tem a autonomia legislativa, ou seja, ele tem uma casa de leis, ele tem um papel importantíssimo no desenvolvimento e da sua autorregulação. E tem uma questão importantíssima, que é o desenvolvimento da sua própria lei orgânica. Isso é uma responsabilidade das câmaras municipais no Brasil, que foi conquista também consolidada na Constituinte de 88. Mas o poder legislativo, né, além de ele ser responsável, então, por legislar, por criar leis, por aprovar leis, analisar essas leis, ele tem um papel importantíssimo no sentido de exercer a fiscalização, né, sobre o poder executivo. É importantíssimo acompanhar as ações que o poder executivo do município está desenvolvendo. Se ele está desenvolvendo bem a sua política de saúde, se está desenvolvendo bem fiscalizar esse tipo de ação. Então, isso é uma coisa importantíssima que as câmaras têm, né, no sentido de legislar e depois de fiscalizar o papel do executivo. E mais, tem um papel fundamental no sentido de contribuir para que o executivo, para que as políticas públicas sejam bem executadas. Então, um diálogo permanente entre poder executivo e poder legislativo é fundamental, porque os vereadores, eles têm essa capacidade de ouvir a população, de contar ações específicas, né? Então, essa cooperação, essa
política, essa capacidade de fazer as necessidades através de uma discussão para as políticas públicas é um papel que cabe ao legislativo, a todo legislador municipal. Por isso, os vereadores têm, sim, um papel muito importante na construção das políticas públicas municipais. E, Paulo, para a gente fechar o nosso papo, fechar esse mês, essa parceria entre o CRA e o IBAM, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são os principais conhecimentos que o novo gestor, que o novo prefeito, ou até mesmo o prefeito antigo, precisa ter para alinhar, para ter esse diálogo, como você bem falou, entre município, Estado e União, a fim de fazer o melhor possível para os próximos 4 anos nos 5.500 e poucos municípios desse país. Olha, eu insisto, o prefeito ele é o líder daquela comunidade, né? E ele tem a responsabilidade, então, de gerenciar, de tornar as políticas públicas efetivas. Para fazer isso, ele não pode estar isolado, ele tem que estar alinhado com a sua Câmara Municipal e na federação que temos no país, eles têm que estar alinhados em diálogo, em nível de cooperação, tanto com o Estado, com o governo estadual, bem como com o governo federal. Porque as políticas públicas nesse país elas são divididas, existem níveis de responsabilidade. Então, essa necessidade permanente de estabelecer canais de diálogo, de manter uma relação forte com os outros níveis de governo, é uma questão fundamental e cabe ao gestor, né, procurar abrir esse diálogo, manter esse diálogo, procurar essas fontes todas de financiamento que existem em outros níveis de governo, né, para conseguir obter recursos, condições para executar bem as suas políticas no município, né? Então, essa capacidade de diálogo, abertura para estar disposto a cooperar, é uma questão fundamental para todo o gestor. Agora, Érico, eu acho que boa parte do que nós conversamos hoje, eu queria aproveitar, então, esse momento aqui também, muito do que nós conversamos hoje, na verdade, de uma forma até mais detalhada, né? Eu gostaria de orientar, de indicar, né, 2 publicações que o IBAM disponibilizando para todos os candidatos. Na verdade, são publicações que nós atualizamos a cada eleição, né? E que são uma ferramenta, um instrumento muito importante para ajudar os gestores a conhecer a máquina pública e procurar caminhos, orientações para organizar bem a sua administração. Nós temos disponível no nosso site, né, 2 publicações, o Manual do Prefeito, né, e a Câmara e o Vereador. São 2 publicações que tratam de todos esses pontos que nós discutimos aqui, de como organizar a prestação de serviços, dos níveis de relacionamento entre os entes, ou seja, das importâncias, das atenções que devem ser dadas a cada detalhe da administração municipal, quer seja no período de transição, quer seja no período posterior, depois de execução dos seus planos, das suas políticas, né? Então, é um documento que eu recomendo a todos os gestores, que é uma prática já consolidada pelo Instituto e da experiência do IBAM ao longo de 68 anos aí de trabalho, no sentido de fortalecer a ação municipal, o desenvolvimento institucional do município, a valorização, então, desse ente, né? A gente traz essa publicação e colocamos esse material sempre à disposição de todos os gestores. Isto é uma das contribuições que a gente pode dar. Além disso, evidente de todas as nossas equipes técnicas em todas as áreas da administração estão sempre à disposição de todos aqueles que querem e estão dispostos a desenvolver uma administração com qualidade, comprometida com a população. Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui no ADM Live. Como sempre, o CRA-RJ tem muito prazer em recebê-lo aqui, seja online, seja fisicamente, né? Tantas vezes que a gente já falou. É sempre um prazer falar com você. Muito obrigada.
Eu que agradeço, e como administrador é um prazer também estar aqui no CRA participando de todos os debates da entidade. Nossa parceria é forte e vamos renová-la cada vez mais com outras ações. Com certeza. Obrigada, Paulo. E vocês que estiveram com a gente até aqui, já sabem, o ADM a Live quer dizer administração, todos os assuntos, tudo que for pertinente a essa ciência tão importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. E, a partir de novembro, estaremos em nova data. Agora, às quartas-feiras, às 10 horas da manhã, um programa maior, com 50 minutos, 1 hora, vários convidados, mas muito conteúdo para você. Então, no dia 4, eu espero você, 10 horas da manhã, no novo ADM Live, mas com muita coisa boa. Até lá, tchau, tchau.